Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e hoje eu vou falar sobre celular de entrada. O que acontece, gente? Claro, todo mundo ama um top de linha, todo mundo quer o celular mais caro, com aquela câmera que é de cinema, mas a realidade é que nem todo mundo, eu diria que a maioria das pessoas não precisam disso tudo, e digo mais, nós moramos no Brasil. A gente precisa de celular barato. A maior parte das pessoas precisa de um celular que seja mais basiquinho para o dia a dia e que resolva o problema. O perfil que eu vejo para esse tipo de aparelho mais de entrada, perfil corporativo, que você vai usar o WhatsApp para falar com a equipe, você vai pesquisar uma tabela de preço de produto. Esse tipo de usuário pode usar o mais simples sem nenhum problema para falar com a equipe no campo, tal, tranquilo, sem nenhum problema. Motoristas de aplicativo, quem trabalha com iFood, quem quer um celular para o banco, para ficar em casa, que deixe em segurança banco e serviços do governo, não precisa ter um top de linha, né? Então você usa o seu celular caro para vender e comprar o seu próximo, não para ficar em casa fechado como o celular do banco, tá? Então tem várias situações nas quais um celular basicão é a melhor opção. E hoje eu vou mostrar um que eu recebi aí da Infinix, que é esse basicão, mas que pode servir muito bem para um número gigante de pessoas. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então primeiro vou mostrar tudo que vem na caixa, né, do aparelho. Vem um pequeno extrator de chip, vem um carregador, tá? Do padrão brasileiro já, bonitinho, tá? Com o cabo USB tipo C de um lado, USB regular do outro. Um ponto interessante que eu sempre acho extremamente útil, ele vem com uma capinha, e o que eu achei legal dessa capinha? É uma capinha de acrílico, que deixa o aparelho realmente bem bonito, né? Ele deixa o aparelho bem à mostra, vou colocar a capinha daqui a pouco, e obviamente aqui o aparelho, tá? O que eu achei desse aparelho? Primeiro, ele tem um design muito sóbrio, eu achei muito bonito, tá? É um azul escuro, aqui existe um design bem caprichadinho aqui em volta da câmera, tá? Como se fosse um destaque do módulo. Aqui tem um flash bem grande, bem interessante, me parece aqui que tem pelo menos 4 flashes na volta deste pequeno anel aqui, duas câmeras, tá? Duas lentes aqui, e lateral reta, como hoje a maioria tem vindo assim, tá? Com esse aspecto bem de aparelho da Apple, tá? Aqui a gavetinha do chip e cartão de memória. Aqui na parte inferior nós temos o alto-falante, USB tipo C, um microfone e uma entrada para fone de ouvido. Isso é muito útil e muito bom para muita gente, tá? Aqui nessa lateral nós temos botões de volume e o botão de ligar o aparelho, que acredito que seja também um leitor de digital. Vamos descobrir juntos aqui, né? E aqui na parte superior, um ponto interessante, ele já vem com uma película, não sei se vai ficar claro aqui, já tem película. Aqui tem carinha de alto-falante aqui na parte superior também. Então é bem construído, é bonito o aparelho. Não, pensa, gente, é um aparelho mais de entrada. E ele tá vindo bonitinho, caprichado, ó. Vamos colocar a capinha enquanto ele inicia. Olha, capinha bem honesta, dá uma proteção aqui na parte das quinas do aparelho, mas deixa a lateral bem à vista. Um ponto interessante é que esse tipo de capinha não vai amarelar, né? Ela pode até, de repente, aparecer um risco ou outro, porque é um material meio acrílico, mas olha, mantém a beleza do aparelho, as laterais aqui abertas, e ele já tem uma película, então é um aparelho que já vem pronto para o uso, capinha, película, carregador, não falta nada, um aparelho que está bem completinho, bem interessante. Agora vamos configurar para ver como é que esse aparelho fica ligado. A tela tem um bom brilho, lembrando que eu trabalho numa varanda, né? Então realmente tem um brilho satisfatório, tá? E gostei principalmente, né, da solução aqui
desta câmera, né? Até vou mostrar para vocês aqui. Com essa câmera, eles aproveitaram para colocar algumas mensagens, algumas indicações, como por exemplo, da bateria. Então, quando você liga aqui ele na energia, você tem essa mensagem aqui bem visual que mostra o que está acontecendo, e quando você retira, ele volta ao normal. Então achei bem interessante, né? Essa forma de interação com o aparelho. Achei bem legal e é uma novidade interessante desse aparelho. Seguindo em frente aqui, falando um pouco de áudio. O áudio desse aparelho funciona da seguinte maneira: nós temos aqui na parte inferior um alto-falante que tem, segundo a empresa, o fabricante, 200% de volume com o processador DTS. Realmente tem um volume bem alto, bem interessante por padrão do aparelho, e mais legal que eu achei, além desse alto-falante, tem entrada para fone de ouvido com fio, tá? E esse fone de ouvido com fio tem uma função dupla, que está meio escondidinha, mas que pode ser extremamente útil, tá? Que é, olha aqui, eu vou mostrar para vocês, o rádio FM. Então essa função eu já não vejo há algum tempo, é muito querida essa função dos brasileiros, todo mundo adora, porque gasta pouquíssima energia e você pode, somente conectando ali seu fone de ouvido, que aí funciona como antena, ter o seu rádio FM aonde você estiver. Então, ponto aí para esse aparelho por conta dessa ótima novidade, tá? Bom, falando de desbloqueio, o desbloqueio acontece pelo Touch ID aqui nessa lateral, tá no botão de ligar o aparelho, e é bem responsiva, ó. Você consegue desbloquear de uma maneira super rápida, só tocando na lateral, não precisa acordar a tela nem nada, ó. Então você encostou, ó, vou desligar, encostou, ele ligou. Então o Touch ID funciona muito bem. Bom, esse celular também tem uma bateria de 5.000 mAh, e com o processador, como é um processador de um aparelho um pouco mais de entrada, mesmo com os 8 de RAM, né, que são 4 de RAM, mas que você consegue aumentar, né, para 8 com a ajuda do armazenamento interno, mesmo assim você tem uma performance muito interessante, um consumo baixo, e eu consegui ficar aqui dos meus testes um dia até um dia e meio, isso sem usar esse maratona de energia que eles têm aqui, que dá para otimizar ainda mais a bateria. No uso normal, eu consegui ficar um dia aí, pelo menos, de trabalho para um dia e meio, considerando o tempo de stand-by e tal, consegui ficar tranquilo. Aqui, aquele Magic Ring que eu falei para vocês, né, que aqui é a bolinha mostrando funções, mostra funções como desbloqueio facial, chamada em segundo plano, animação de carregamento, que foi a que eu mostrei, lembrete de conclusão de carregamento e o lembrete de bateria baixa. Bom, seguindo em frente aqui, temos também o que eu comentei agora há pouco, que é a fusão, eles chamam aqui de fusão de memória, que dá para definir mais 4 GB de RAM virtual, então ele fica com um total de 8 de RAM virtual, tá? O armazenamento desse aparelho é de 128 GB, que é bem interessante, e ainda dá para colocar um cartão de memória aqui e expandir ainda mais esse armazenamento. Então, um aparelho bem completinho aí, com várias funções diferentes, né? Bastante coisas ali, muitas coisas que as pessoas usam de fato, né? Como foi o caso do fone de ouvido, como é o caso dessa bateria super grande. Então, assim, tem coisas que são úteis e que com certeza vão ajudar aí no dia a dia. Bom, falando um pouquinho ali de câmera, tá? A câmera, ela tem alguns truques interessantes, então clicando aqui, ó, dá para ver que nós temos até uma função vídeo curto, super legal para rede social, para você poder criar ali os seus vídeos curtinhos com alguns efeitos, tá vendo? Com alguma ajuda aqui de música e de figurinhas e tudo mais, eu achei interessante. Para quem curte é um super, né, um acréscimo super legal. A câmera de vídeo grava em 1080p, 30 fps, que está ótimo, né, para a rede social, está bem satisfatório.
A câmera faz uso da inteligência artificial, tem modo HDR e um ponto interessante, né? Nós temos aqui, ó, por exemplo, várias possibilidades. Vou colocar aqui um modelo, né, de cores diferentes, perfis de cores, tá? Então olha como fica legal a imagem. Então você tem vários perfis aqui diferentes, você pode deixar quente ou fria a imagem ou deixar no modo original. Achei bem interessante, além de ter o modo HDR que pode ser ativado ou desativado. Aqui nós temos como deixar o flash desativado, ativado, no automático, ou esse modo aqui que deixa esse círculo com esses 4 LEDs acesos. Isso aqui eu achei especialmente interessante para gravar vídeo, tá? Porque ele pode ser ativado para gravação de vídeo, então pode ser uma boa para quem não tem uma luz ali e quer gravar algum vídeo num ambiente mais escuro, vai poder fazer uso desta novidade aqui, né? Dessa funcionalidade. Aqui o modo beleza, né? Que é para poder deixar a pessoa um pouco mais ajeitada, e aqui o modo retrato, que entrega ali um resultado interessante. Aqui vai ficar talvez um pouco difícil de ver, mas tem um desfoque bonitinho ali acontecendo, tem um desfoque bem feito sim. O recorte foi feito de forma bem satisfatória e a câmera frontal está bem honesta também. Tem um modo ainda super noite para poder tirar umas fotos noturnas melhores. Então, assim, tá dentro do esperado e note que interessante, você tem sempre aqui, ó, esse modo tentando descobrir o que ele está fotografando. Então, aqui, ó, se eu apontar para mim, ele vai entender que é uma pessoa. Se eu apontar, ó, aqui, ó, por exemplo, ó, ele entende que tem uma vista, olha, e vai, ó, vista da rua, aí eu posso tirar uma foto aqui, e aí ele vai adaptar essa câmera da melhor forma possível para o que eu estiver mostrando. Ó, resultado bem satisfatório, tá? Olha aqui essa macro, praticamente o macro que eu fiz, olha que legal. Pegou a costura do fone de ouvido e aqui logo do lado já tem um desfoque bem feitinho, e isso não é modo retrato, tá? Isso aqui é o modo de foto normal. Então aqui eu tirei algumas fotos e até agora, mesmo com um pouquinho menos de luz, o aparelho mandou bem, o aparelho tirou fotos bem interessantes. Com relação a desempenho, eu abri vários aplicativos ao mesmo tempo e naveguei com eles, coloquei vídeo no YouTube, eu fiz várias coisas aqui ao mesmo tempo e não vi nenhum travamento, nenhum problema com relação a essa prática. Inclusive, ó, consegui usar o GPS, consegui usar várias coisas sem sentir nenhum aquecimento fora do normal e nenhum problema de desempenho, tá? Claro, testei alguns jogos mais pesados, como esse aqui, pesado para um aparelho de entrada, que fique bem claro, e assim, o resultado dos testes foi bem satisfatório, eu não vi nenhum grande problema. Claro, para abrir o jogo mais pesado como esse, tem um tempinho um pouquinho maior do que um aparelho top de linha, o que é de se esperar, não tem como, né, isso não acontecer, mas de qualquer forma, o resultado foi bem legal, ó. Esse jogo, por exemplo, ele é até curioso, ele dá essa engasgadinha aqui do lado de fora, tá? Mas depois, quando você vai jogar, ele vai redondo, ele vai bem tranquilo, de forma bem satisfatória. Aqui, ó, colocar uma corridinha rápida só para mostrar para vocês. Eu não vi nenhum grande problema, tá? Deixei configurado para poder utilizar como um volante aqui, né? E vou tentar jogar aqui olhando pela tela do celular que está gravando, que não é a melhor coisa do mundo, tá? Mas para vocês terem uma ideia aí de desempenho para jogo, tá? Não o meu desempenho, que eu estou péssimo, né? Mas olha, tá bem interessante, ó, tá liso, considerando ainda mais que é um aparelho de entrada, gente, olha,
o que eu falo, né? Hoje em dia os aparelhos evoluíram bastante, então mesmo um aparelho mais de entrada, ele não vai te deixar na mão 8 de memória RAM, né? 4 memória RAM e mais os 4 que totaliza aí 8, não é pouco, tá? Você consegue fazer muita coisa sem, assim, nenhum grande problema de desempenho. Então, gostei bastante, achei que até para jogar esses games mais casuais, dá para brincar tranquilo, dá para usar numa boa. Aqui, inclusive, colocando para gravar um vídeo, né? Mostrar aqui do lado de fora, tá? Olha, trata bem essa variação de luz. Ó. Aqui vamos pro meu computador, vamos fazer essa volta aqui, ó. Ó, tá tratando bem, tá funcionando direitinho e, como era de se esperar, é redondo, né? Sem nenhum grande problema. Claro que é um vídeo num formato mais leve quando comparado com top de linha, mas comparado com aparelhos de entrada, tá bem legal, tá bem satisfatório. Ó. Aqui eu não programei para fazer para virar a tela, mas aqui deu para ver, ó, que tá fluido, tá tranquilo. Tá? Então, é um aparelho bem interessante para quem tem um perfil que quer gastar pouco e em alguns outros casos que eu vou comentar agora com vocês. Então, gente, no meu ponto de vista, esse aparelho é uma ótima opção para quem quer um aparelho barato, o mais barato possível, um aparelho bem de entrada, mas quer que o aparelho tenha um desempenho satisfatório. Ele não é um aparelho top de linha, nem um intermediário premium, é um aparelho de entrada, mas dos testes que eu fiz com esses aplicativos TikTok, Instagram, o Chrome, a navegação mesmo com algumas abas abertas, também rodei com a câmera, gravei vídeo, como eu mostrei para vocês, joguei alguns games mais casuais, como o Real Racing. Então, assim, nesses casos específicos, usei o GPS com o Google Mapas, ele foi bem, ele não travou, ele não me deixou na mão, a bateria com uso mais intenso dura um dia, até um pouquinho mais, né, um pedacinho do dia seguinte, mas no mínimo um dia inteiro de uso a bateria segurou, tá? Mesmo com uso mais intenso. O meu multitarefa foi aquilo que eu mostrei para vocês, abrir a câmera, depois abrir um TikTok, depois um Instagram, fazer alguma consulta no Chrome, abrir algum documento, foi uma coisa corriqueira do dia a dia, não é para usar como um computador, né? É para usar como um celular. Um WhatsApp, uma conversa, um envio de um documento, abrir um documento recebido, uma foto, um vídeo, foi bem. Rodou direitinho, tá? Então, qual o perfil do usuário de um aparelho desse? Primeiro ponto para mim, quem quer gastar o mínimo possível, que eu falei agora há pouco. Esse aparelho é para isso, gente, é para quem quer gastar realmente pouco. Segundo perfil, quem trabalha com aplicativo na rua, quem trabalha com Uber, quem trabalha com entregas, é um aparelho para isso, porque é um aparelho barato, um aparelho que é mais em conta, mas ao mesmo tempo tem uma super bateria, uma tela bonita, uma boa visualização e um desempenho satisfatório ali no teu painel. Tá? Então é um aparelho para rua que eu acho bem satisfatório. E para quem tem um top de linha, claro que não vai se interessar por um aparelho de entrada. Não é bem assim. Hoje em dia, por questões de segurança, é bom ter um celular em casa para usar o banco. E esse celular eu acho que é perfeito para isso, porque você vai gastar muito pouco. É um celular que ele vai custar menos aí de R$ 1.000, mas ele está na faixa aí 1.000 para baixo. Então, poxa, considerando que um top de linha hoje em dia começa lá por volta dos seus R$ 5.000, isso se não for do ano passado, você até pega por uns 4.800, 4.500, mas o normal, top de linha do ano, é entre 5 e 10 mil. Então, você considerando o preço de um top de linha hoje, você manter um aparelho de menos de R$ 1.000 em casa para usar o teu banco, usar as coisas ali que você precisa que são mais sensíveis e deixar ele guardadinho em casa, também eu acho que mesmo para quem tem um top de linha, esse aparelho pode ser uma opção interessante. E também para quem, por exemplo, tem uma equipe de funcionários e precisa se comunicar com essa equipe, por exemplo, equipe de vendas. Tá? Ele vai rodar WhatsApp, vai rodar redes sociais, vai rodar ali o que você precisa para se comunicar com o seu funcionário numa boa, tranquilo, sem nenhum grande problema. Então, também é uma boa para quem tem equipe na rua, quer gastar pouco e quer colocar celular na mão de todo mundo. Tá? Então, é isso, gente.
um aparelho bem interessante. Agradeço aí o pessoal que enviou o Infinix Smart 8 para teste, gostei bastante. E é o que eu falo, né? Eu acho que é interessante esses testes, né? Conhecer os aparelhos não só top de linha, que é o que costuma aparecer mais aqui no canal, mas também os intermediários e agora também os de entrada, porque nem todo mundo tem 5, 10 mil reais para gastar no aparelho celular e é interessante ter opções de todo preço. E esse aqui está num preço realmente muito bom, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.